Oiê! Gente, eu tô na fila com ela faz tempo pra ela vir aqui. E ela, insana com o trabalho dela, que nunca pode, que não acaba nunca seu trabalho, porque você começa um negócio, já vem outro, já vem outro, já vem outro. Ela falou, Dani, eu tô insana, eu tenho que fazer não sei quantas mil flores pro bolo, eu tenho que fazer não sei o quê pra outro bolo. Falei, pega um dia e vem, por favor, porque ela tem 1000 histórias. Muito mais que 1000, né, Li? Muito mais. Quem tá aqui comigo hoje é a Lígia Franceschi, cake designer, minha amiga querida. Faz bolos deliciosos, faz bolos lindíssimos de cair o queixo. E ela topou estar aqui hoje com a gente. Bem-vinda! Obrigada! É uma alegria pra mim, nossa, tá aqui com você. Depois de quanto tempo que a gente tá falando disso, né? Nossa! A gente vai tentando conciliar as agendas também, né, Dani? Mas 2023, depois de 2022, que foi insano, por conta da pandemia, a volta da pandemia, tudo, 2023 prometia ser mais calmo. Foi só promessa. Não virou realidade. Na verdade, pra gente foi o contrário. Pra gente foi um boom, porque aí todos os cancelamentos, a gente tá foi surgindo trabalhando de muito última mais. hora? Porque pra mim tá surgindo evento de última hora. Assim, oi, vou casar daqui 2 meses, 3 meses, 5 meses. Eu falo, Jesus amado, o povo tá mais resolvendo em cima da hora. Eu não sei se é por conta da situação econômica do país, tá esperando pra ver se tem dinheiro. Tá acontecendo isso com você Então, também? antigamente, a gente tinha noivas que vinham com 1 ano de antecedência, que pra gente é maravilhoso. Para ver o bolo. Pra ver o bolo. Quem dirá as outras coisas, né? Sim. Muito antes. Agora, não, tá super em cima da hora, 3 meses, e nem sempre a gente consegue atender, infelizmente. Então, essa coisa da flor que eu tava falando, a Lígia faz flores de açúcar na mão, é um trabalho, eu brinco com as minhas noivas que é um trabalho de preso, porque ali você fica, é uma Horas. delicadeza, são horas pra fazer uma flor, uma flor, às vezes, com 1000 pétalas, né, Sim. e a noiva às vezes fala, nossa, Dani, eu não sabia que era tão caro. Não é questão de caro, é um trabalho manual precioso, né. Arte, né, Dani? É uma arte. A arte. gente fica tentando copiar Deus. É isso que eu falo. Então, para ficar bonito, elegante, impactante, tem que estar parecido com as da natureza. Inclusive porque a decoração tá ali, do lado. Inevitavelmente, não é comparado. E os né? convidados às vezes falam, é de verdade? Não é de açúcar. Sério? É isso, né? É muito fidedigno, né? Mas é um Sim. trabalho bom, Árduo. anos de estudo, anos de curso, Sim, anos de sim, dedicação sim. e acho que muito investimento financeiro também, né? E sempre novidade, né, Dani? Porque tem flores que eu nunca ouvi falar. Então, tem as que são mais conhecidas e usadas nas decorações, e tem flores, que as noivas de fora, por exemplo, tem lá fora e a gente não tem aqui no Brasil. E querem que você faça aquela flor. Querem que a gente faça aquela flor. Então, tem mais estudo. Tem que desenvolver, tem que molde, desenvolver. Às vezes é totalmente manual. Nossa. Então, é um trabalho mesmo bem delicado. E lindo, que é apaixonante. Às vezes quando é bolo falso, né, é venda, né, você trabalha com venda, então tem o bolo falso lá, às vezes eu falo, gente, o que vai fazer com essas florzinhas de açúcar? Vamos guardar, vamos pôr no vasinho, vamos pôr não sei o quê, porque é uma dó. Você sabe que eu me apego aos bolos? Porque é muito tempo, a gente começa a produzir as flores, depois você começa a produzir massa, recheio, é um tempo, a gente vai... É uma criação. Exato. Quando chega no final eu tenho que entregar e eu deixo ele lá, deixo feliz, mas tem um apego, tipo, eu tô te deixando aqui. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas as noivas mesmo, quando é um bolo falso e às vezes é um bolo de 4, 5 andares, imenso, e eu pergunto pros pais, assim, onde eu vou guardar o bolo? Que carro que eu posso colocar? Mas o bolo é meu? O bolo é seu, mas é de mentira. Pois é, mas é um trabalho tão lindo, você quer dar pra alguém, guardar como lembrança, pôr numa redoma, doar pra alguém que vai casar, sei lá. Sim. Tem tanta coisa. Só não joga fora, Dani. Só não joga fora, exato. E as mães, uma vez, tinha um bolo seu lotado de flor. A mãe falou, Dani, faz um buquezinho pra mim. Então eu tirei, porque ela falou assim, pode descartar o bolo e tal, mas faz um buquezinho com as flores que eu quero guardar de lembrança. Então assim, é afetivo pra família também, né? E dura muito tempo as Dura, flores. exatamente. Então, dá pra guardar. Dá pra guardar. A gente até orienta a guardar numa caixinha de acetato, de acrílico, que dura uma eternidade. Dá pra pôr um sprayzinho de... Nem precisa, Não Dani. precisa? Se tiver longe da Verniz? umidade, não vai acabar.
É só ninguém pegar, porque ele resseca, Vai quebra, né? ressecando, vai quebrando com o tempo. Mas se tiver vedado numa caixinha de Nossa, acrílico, anos. A gente tem dura. flores de mais de 10 anos lá no ateliê. Eu Que guardo, até pra gente loucura. fazer teste, né? E era comestível, né? Porque é açúcar, né? Era. E os bolos, hoje, a gente tava conversando antes de começar aqui, que sempre teve o bolo da noiva, que era sempre uma tradição, servia o bolo da noiva, e eu vejo no álbum de casamento da minha mãe, que era um bolo assim, um colchão, Enorme. comprido, assim, baixinho, com umas balas de coco aqui, com uma bala de coco Sim, que era aqui. delicioso, por sinal, né? Tá, Vamos mas não era combinar. bonito. Mas Era não sempre assim, um era creme de bonito. pêssego com não sei o quê, abacaxi, sei lá eu. Sim, Mas sempre foi uma tradição o bolo da noiva. sim. Lógico que o casamento antigo não tinha esse showbiz que é hoje, mesa de sobremesas, carrinho de brigadeiro gourmet, não tinha nada disso, né? E o bolo foi caindo em desuso justamente por conta dessa modernidade de sobremesaiada, doce, churros, não sei o quê, não sei o quê. E graças a Deus tá voltando. Graças a Deus. Porque eu acho, e não é nem, é claro que é pro seu negócio que é ótimo, mas assim, é pelas tradições mesmo. Eu sou tradicionalista, assim, eu gosto do clássico. Sim. E eu acho que servir um pedaço de bolo ali da noiva, porque todo mundo vai na mesa de docinho, tira foto na mesa do... O bolo é o obelisco da festa. Uhum. Todo mundo vai lá, é ponto de foto a mesa do bolo, Sim. né? Então, as pessoas ficam rodeando ali pra depois, no final da festa... Muitas e muitas vezes eu já recebi uma pergunta de: olha, você não vai servir o bolo? Esse bolo é cenográfico, a gente tem a sobremesa. Ah, sério? Então a pessoa fica decepcionada até. Sim. Porque ficou a noite inteira paquerando aquele bolo que não vai ser servido. É tão triste. Olha, Né? Dani, o berço da confeitaria artística é a Inglaterra. Então lá nasceu no século XIX a artística, tá? Com a Rainha Vitória. Então, o que ela trouxe? Os bolos eram muito decorados. E houve ali, naquele momento, uma briga entre os confeiteiros para quem fazia o bolo mais bonito. Mais bonito. Né? Então, desde aquela época, a gente briga para quem faz o bolo mais bonito. Com certeza. Né? Mas, desde lá atrás, os bolos eram verdadeiros. Sempre. Né? Isso, então, é uma tradição ter na mesa um bolo verdadeiro. A gente faz bolo cenográfico? Faz bolo cenográfico. A gente quer agradar os noivos. Sim. Ai, tem uma porção de doces, de sobremesa, ilha de sobremesa, tem um monte. Mas faz um pedacinho. Pra gente cortar, porque eu acho que tem todo o significado também. Cortar o bolo, ter as fotos, porque é aquilo que vai ficar. Né? Quando tem uma foto só encostando a espátula ali, você sabe que é cenográfico. Que é falso, E assim, as noivas gastam tanto, às vezes, com um bolo cenográfico e um pouquinho, mas sabe que é um pouquinho mais? A gente faria um bolo verdadeiro. Às vezes só um topinho verdadeiro, topinho, né? E veja, verdadeiro. A gente não é contra o bolo falso. Quase que, sei lá, 80% dos casamentos têm feito bolo falso hoje em dia, justamente porque tem sobremesa, porque tem doce, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes o bolo sai cortado da cozinha, né? Mas as experiências que eu tive com parte do bolo sendo verdadeiro e o restante falso, e a gente fatiando esse bolo na mesa do bolo com uma copeira do buffet, é tão legal. É lindo. As pessoas vão pegando o docinho, daí a copeira, a senhora aceita uma fatia de bolo, corta na hora, ali o bolão, é tão bonito. O resto é falso, gente, tá tudo bem. E vira um show, né, Dani? Vira um show, porque assim, é uma às atração, vezes, tem né? gente que espera ser cortado e tem gente que não acredita que aquele bolo lá, tão lindo daquele jeito, é verdadeiro. Né? E eu acho que vira uma experiência também para os convidados, para quem tá ali, para as fotos. Então pode ser inteiro verdadeiro, pode ser inteiro falso, pode ser metade. Pode. Mesmo porque numa festa de, sei lá, quanto que você calcula? 100 gramas por pessoa, uma Dani, fatia? Então, depende da festa, depende dos convidados. Uma festa, por exemplo, de evangélicos, eles não bebem, comem muito doce, muito bolo, não tem bebida. Compensa. Então, faz 100 gramas por convidado. Mas a gente calcula 1/3 dos convidados comem bolo. 1/3. Então, tem 300 convidados. 100 gramas por pessoa sobre 100. Exatamente. 10 quilos. 10 quilos de bolo. Entendeu? Então, eu acho que super vale a pena, Dani. Não é tanta gente que come. Né? Não, e as mães adoram que sobre, sabia? As mães dos noivos, assim, adoram que sobra, porque fala, Dani, eu falo, pode congelar, separa pra mim, separa a noiva. Eu quero, na lua de mel, quando eu voltar, eu quero bolo. Então, assim, é legal você ter um pedacinho de bolo pra comemorar e pra relembrar, né? Com Tem uma certeza. tradição, né, que depois de um ano pode comer um pedaço de bolo congelado.
pra dar sorte, eu nem sei se dura tudo isso. Olha, o bolo. Dani, a gente sugere congelamento de bolo até 3 meses. A gente garante até 3 meses. Passou disso, é um risco. Pode, tem um monte de gente que faz. Não é que vai estragar. Mas assim, gente, vamos fazer o topo do bolo parecido com aquele bolo do casamento? A gente faz muito isso. É, né? Pra comemorar, Muito né? pra comemorar. Então, assim, não tem necessidade. Pode, mas não tem necessidade. Eu não sei de onde surgiu Não essa sei tradição, porque também, um ano Dani. bolo congelado não dá Muito nem vontade de comer, tempo. né, gente? Então, eu quero bolo novo. Eu também quero bolo novo. Então, pode ser verdadeiro, pode ser falso, Pode ser misto. pode ser misto e tá tudo bem. E isso vai À depender. vontade do freguês. Vai depender do estilo do casamento. Tem muita sobremesa, tem muito docinho na mesa. Vamos diminuir a quantidade de bolo. Eu tenho uma quantidade de doces na mesa, mas eu quero também que os convidados levem. Vamos fazer um pouco mais de doce, de bolo, Uhum. né? Então, depende, sempre depende. A gente faz o que os noivos querem. Dá pra fazer uma marmitinha e fazer o pessoal dá. levar uma A fatia, né, né? A gente individual. faz É muito tão legal. também a fatia do dia seguinte, Gente, que é muito quer mais coisa lindo. melhor do que no dia seguinte você tomar um cafezinho com o bolo de ontem, no Então, casamento? Então, Que você não comeu porque você se aí vai empanturrou. embaladinho, vai bonitinho, é outra conversa. E é uma lembrança linda, né? É, É uma lembrança linda e significativa, né? sim, com certeza. Oli, a gente tem uma história. Não, a gente tem várias histórias. Mas a primeira história de Lígia Confeiteira é comigo! Olha que coincidência! É verdade. Tudo começou com a Dani. Tudo começou comigo, ela nem era confeiteira. Veja, vou contar a minha versão. Pode Era contar. confeiteira já? Tá começando, né? Era. Na Fazer bolo verdade, falso, naquela verdade. época, eu trabalhava com um segmento infantil. Era muito forte no infantil. E eu tinha muita vontade de entrar nos casamentos. E eu já tinha feito os cursos de flores. E eu falava, meu Deus, isso não dá pra colocar em bolo infantil. Eu quero trabalhar com casamento. Eu quero trabalhar com casamento. Então, começa a história aí. Vai lá. Vou contar minha versão. Minha noiva, Dani, eu que vou fazer meu bolo falso. Eu tenho uma amiga que vai me ajudar. Ela falou assim pra mim, tenho uma amiga que vai me ajudar. E eu que vou fazer o bolo, e daí fui acompanhando ao longo dos meses. Ai, tô fazendo o bolo, tô aplicando um monte de coisa, tô fazendo não sei o quê. Nossa, o bolo tá dando trabalho, e não sei o quê, a minha amiga tá me ajudando, e nananana. Bom, no dia do casamento chegou um bolo lá. Chegou um bolo lá, bonito, lindo bolo. Só que eu falei, nossa, tá prendada, hein? Falei pra noiva. Que bolão, não acredito mas agora que você calma. fez. Agora eu que Não, mas a minha entro. história acabou nessa, né? A sua história acabou. Acabou. O bolo tava lindo em cima da mesa. Virei feito fã por da ela. noiva e tá tudo bem. Olha que máximo Bom, que a noiva fez. E aí, bom, primeiro que meu sonho era entrar na área de eventos. E quando eu fiquei sabendo que era a Dani, eu falei, putz, é agora, meu, que eu vou agora. entrar. Então, estudei. Então, ela chegou em mim e falou, Li, eu ia ser madrinha dela. Eu vou falar o nome dela e vou, inclusive, falar pra ela assistir esse podcast, porque ela não sabe disso daí também. Fê, um beijo pra você, amiga. Eu fui madrinha dela, fui convidada pra ser madrinha dela. A gente era muito amiga, a gente é ainda muito amiga. E ela falou, Li, você quer fazer meu bolo de casamento? Eu falei, opa, quero. Ela falou, eu vou comprar tudo pra você, me fala o que você precisa. E naquela época, tinha um bolo, ela me trouxe o modelo do bolo que ela queria. Então, ela comprou todos os insumos e levou pra mim. E aí, ela falou assim, é um pé pra você entrar na área de casamentos. Falei, fechou, eu faço pra você. Ela falou, beleza, posso te ajudar? Eu falei, pode. Só que uma noiva, Dani, vai ajudar a fazer? Não tem tempo pra nada. Tá com 1000 coisas na cabeça. Então, ela levou e falou, eu volto aqui te ajudar. Ela tem um dom, sabe, pra confeitaria. Ela é do trabalho manual, né, a tem, Fernanda? arquiteta, ferrada, por sinal. Não, ela é uma graça, ela é um Ela é doce uma de menina. graça. E daí ela falou, Li, eu vou te ajudar. Falei, beleza, quando você quiser. Só que eu comecei a fazer um bolo, era cenográfico, comecei a fazer bem antes. O bolo ficou lindo, ela nunca mais apareceu. E no dia do evento, cheguei lá, coloquei o bolo em cima da mesa, lindo, fotografei, e Dani passava pra lá, Dani passava pra cá. E eu, ai meu Deus, será que ela vai perguntar quem fez o bolo? Casamento, né, rolando. Aí, eu fui em um momento, eu vi a Dani Pode falar. na sala das madrinhas. É. E eu cheguei lá, falei assim, agora é a minha oportunidade. Dani, o que você achou do bolo? Gostou? Gostei.
Tipo, quem é você? Ah, A Dani gente. falou, mas sabe por quê? 1000 coisas, você não tava com a cabeça Não, naquilo eu não naquela sabia hora. que... Não, Eu achei que você era uma Dani, amiga que tinha ido entregar. Tipo, não ia entrar no não, detalhe, você não né? me viu entregando. Você não me viu entregando. Não. Vou te falar, E de fato eu gostei, era branco e rosa, né? era Tinha brilho. prata, tinha É. brilho, naquela época eu usava ainda. E aí falei, Dani... Não, eu vi a Dani naquela correria aí, padrinho. Eu lembro que você tava cuidando de alguma coisa da gravata de algum padrinho. Não sei o que tinha acontecido e os noivos não tinham chegado no salão ainda. E aí, fiquei pensando, né? Eu acho que a Dani nem ficou sabendo que fui eu que fiz o bolo. Mas falei, é normal. No dia seguinte, comecei a divulgar as fotos, postar as fotos, toda feliz. E fui ver se a Dani tinha feito algum post me marcado. Aí, Dani tinha feito um story muito legal. Olha, eu tô admirada com esse bolo que a noiva fez. Cara, ela fez o bolo dela, acredita? Eu falei, Escuta, mas essa era a verdade que chegou em mim. você não tem nada a ver com isso. Eu tô falando que é Não, e ela vem me contar, faz quantos anos isso? há muitos anos. Mais de 10, sei lá eu. 10, no mínimo 10. 10. Ela vem me contar, tipo, agora. Isso, que eu fiz Mas essa aí- injustiça. Mas ela não fez injustiça nenhuma. Na Não, verdade. Fernanda fez alguma coisa, uma bolinha ela fez, vai. Fez. Fernanda, você não fez nada, tá vendo? Mas olha, foi o nosso início e foi super bacana. Foi muito bom pra mim. Mas não dei o crédito. Não deu o crédito, mas o crédito era meu. Eu tava É. feliz com aquilo. Foi o meu início. Mas foi E engraçado, foi portfólio. né? Mas foi engraçado. Foi engraçadíssimo. E eu foi a não nossa sabia. primeira vez, né? Tá vendo? Ô, gente, mas a nossa primeira vez não foi trágica. Não. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Eu tava tão Apesar feliz. da minha metidez, sei lá. Mas não foi correria, Foi correria Dani. mesmo? Não foi indiferença. É, Foi indiferente. correria. Você tava a 1000, tipo... Tipo, achei bonito. Peraí que eu tô resolvendo outro É, pepino. bem isso aí. Bem isso aí. E a festa tava rolando, a gente... Amiga, perdão. Tava lindo o bolo. Gente, eu vou fazer um repost do bolo. Não precisa, Dani. Mas olha, são histórias que, pra mim, são especiais, sabe? Com certeza. E esse bolo da Fernanda me marcou, porque foi a única noiva que fez o próprio bolo. Que não fez. Que fez, mas não fez. Fez um lacinho, vai, Fê. Duas florzinhas. tudo Fez bem. uma rosinha, Fê. Mas, gente, mas o trágico, e a Letícia da Lejoli veio aqui, ela contou uma história de bolo também, que o bolo saiu voando. E a Lígia estava me contando exatamente isso, né? Da dificuldade de se entregar bolo hoje em dia. Porque Desafio, né? os caminhos são trepidantes, né? É fazenda, é quebrada, é não sei o quê. Você tem muita história disso, né? Ô, Dani, quando comecei lá atrás, né? Eu não sei, mas se usava muito fazer os eventos em casas dentro da cidade, né? Salões. Então, era muito tranquilo entregar bolo. A gente entregava muito bolo montado, inclusive, porque era tranquilo. Principalmente depois, um pouquinho antes da pandemia, já começou a história das fazendas, né? Opa. Tinha. Agora tem a bendita Mas moda. a fazenda agora, ela é a queridinha. Então, assim, 98% dos nossos eventos hoje são em fazenda. E a entrega de bolo é sempre um desafio. Assim, a gente vai levando o bolo com Tandrilax na bolsa. Seja ele falso ou verdadeiro. Ó, se ele é falso, ele é leve demais, é extremamente fácil de cair. Se ele é verdadeiro e a gente tem uma chance só, não E a tem estrutura segunda... do bolo fica racha, né? Pode andar. Olha, como que a gente faz ultimamente, né? Dependendo, inclusive, da fazenda, porque tem fazenda que tem acesso muito tranquilo, e eu amo essas fazendas, sabe? E aí, a gente consegue, inclusive, um trajeto mais rápido, não Sim. precisa ficar, né, a meio por hora com o bolo. Mas tem fazendas que a gente tem que cobrar, inclusive, a mais. Porque a gente passa, uma fazenda que a gente fazia o trajeto em 1 hora, a gente faz em 2 horas e meia. Nossa né? senhora. Então, assim, vai a paz de tartaruga. E aí, o que a gente faz? Dificilmente eu levo um bolo montado, Dani. Hoje em dia, eu transporto o bolo de 2 em 2 andares. Passou, a gente... o bolo é de 2 andares, leva de 2 andares. É de 3, ainda
ainda dá certo. 4 andares, Não 2 dá. em 2 andares, a gente faz a montagem no local. Por quê? Casamento não tem chance. Caiu. Não tem. Eu vi a história da Letícia e meu coração palpitou, porque assim, eu fico imaginando o desespero. Eu morro. Pra mim, a gente estrutura bem o bolo. É super tranquilo. Mas, Dani, eu uso de todas as artimanhas para que aquilo fique perfeito na hora do evento, do Não, casamento. e vamos imaginar que as entregas, os casamentos são sempre aos sábados, na sua grande maioria. Você está entregando à tarde ou depois do almoço. O comércio está fechado. Então, aonde quer que você esteja, você não consegue, às vezes, correr para algum lugar para comprar um negócio para Não, consertar o bolo. não. E Você não tá se numa consegue. cidadinha desse tamanho, como é que você consegue uma pasta americana, XPTO, com glacê, não sei o que lá? Não dá, né? Ô, Dani, um bolo corporativo, um bolo infantil, a gente tem muitos elementos. Você disfarça. Um É, bolo de casamento não tem disfarce. não tem. Não tem disfarce. Você colocar uma rosa no meio do nada, uma coisa é tá lá no cacho, né? No buquê, faz parte, beleza, a gente vai lá, troca, beleza, a gente sempre leva algumas coisas a mais. Mas quando, sei lá, se cair a massa, você não tem outra chance. Ulisses, sabe o que tá me ocorrendo aqui? Você tem um monte de histórias, vai contar? Mas eu passei um perereco grave com bolo. Chegou um bolo de São Paulo, e o bolo muito moderno, assim. Então, era o bolo liso, acho que tinha 3 andares, e nele tava colado umas folhas de papel arroz, aleatórias, assim. Era, tipo, bem moderno, bem Uhum. minimalista o bolo e tal. E eu fui pra igreja, pusemos o bolo na mesa do bolo, tudo bem, foi na época esse casamento, faz muitos anos. E eu fui pra igreja fazer o casamento. Quando eu voltei, o bolo, a copeira, tava ali, ó, tirando os papéis, metade do bolo já tinha ido. E ela falava: "Nossa, tá tão colado esse papel". Eu: "Não era pra quem mandou tirar esse papel?". Ai, calma, ela era a decoração e ela estava achando que teu papel tinha grudado ali por engano, é É, isso? a copeira do buffet, tadinha. Tipo, mandaram ela deixar ficar na mesa do bolo, ela falou: "Nossa, puseram o bolo com um monte de papel grudado". Ai, E ela judiação, meu queria Deus. tirar. Olha eu, ó, rodando o bolo, ou seja, atrás copelado E se veio de São Paulo, não tem como chegar o confeiteiro lá. e atrás copelado e na frente o que sobrou do papel de arroz, entendeu? Porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Ela foi Ai, descolando coitó, que e dó. jogando. Eu falei: "Moça de Deus". Então, assim, difícil, né? É Porque isso aí difícil, você não tem o que Dani. fazer. Ainda bem que ela só tinha tirado metade. Aí eu girei o bolo e fiquei com o resto, assim, mas acontece, né? Acontece, acontece. Então me conta dessa história. Tem uma história aqui cabulosa, né? Que até o porta-mala aberto. Dani, essa história é mega engraçada agora, Nossa, né? gente. Agora dá risada, claro. Agora dá risada. Lá atrás, a gente usava o mapa. Não tinha GPS. Tinha GPS, né? Que antiga. E aí, a gente, logo que o Waze nasceu, ele era meio destrambelhado, ele não era igual hoje, né? Então a gente foi entregar um evento. Normalmente, os eventos de finais de semana, meu marido me ajuda, ele é o motorista, porque vai devagar, já tem, né? E foi um evento durante a semana, foi numa quinta-feira, a gente ia fazendo uma fazenda que eu não conhecia, e toda hora tem fazenda nova, então sempre tem lugares que a gente não conhece. Coloquei no Waze e chamei minha mãe: "Mãe, vamos me ajudar a carregar o bolo". E ali levei o bolo desmontado. Era um bolo de 6 andares, então a gente Nossa. levou de 3 e 3, né, 2 partes de 3. Mas o topo estava cheio de flores, então era um bolo bem trabalhado. E o Waze me mandou entrar, né, tem estrada e sempre tem a estradinha de terra para as fazendas, né. E eu comecei, falei: "Gente, mas", e ele continuando, mandando descer. E eu comecei a ver que aquilo não tinha estrutura nenhuma de fazenda, eu falei: "Jesus, o que é isso?", né. Piramba. E descendo, e eu fui obedecendo o Waze. E aí, estava muito buraco, eu falei: "Mãe, vai lá para trás segurar os bolos que eles vão para o chão". E aí, estava minha mãe com a Seu perna carro tem aberta, chiqueirinho? Tem chiqueirinho, né, seu tem, carro? perna aberta, os bolos no meio, assim, na frente dela, ia segurando Nossa o bolo, senhora. uma parte com cada mão.
E eu continuei obedecendo o Waze e a gente foi descendo. E eu comecei a escutar cachorro. 1, 2, au, 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 au. Deus, pai. E eu falei, e tinha cachorro bravo. Dava pra ver que era cachorro bravo. E a minha mãe, que ama cachorro, ai, que bonitinho. Aí que os cachorros, mãe, para. E eu, aí que eu vi que Não, não, pro não, cachorro pular e dar uma mordida no seu... não, no bolo, na minha mãe. Tudo. Eu, nervosíssima, dirigindo o carro, dei meia volta, não sei como, voltei pra pista, recoloquei o Waze, recalculou a rota. Mas assim, ali, podia ter acontecido um acidente com a minha mãe, podia ter acontecido um acidente com o bolo. Não, gente, cachorrada de Dani. bairro. Mas assim, tipo, 10 cachorros. Pelo amor de Deus. Era E um o porta-mala monte. aberto. Porta-mala aberto, minha mãe com a perna aberta, os 2 bolos Os assim, pezinhos pra fora. pra fora e conversando com os cachorrinhos. Ai, que fofura. Pelo amor de Dani, Deus. A noiva não fica nem estresse. sabendo Não do negócio, não, né? nunca, nunca. Por sorte, aquele bolo era todo cenográfico. Porque se fosse um bolo verdadeiro, Tinha ido pras cucuias, tinha não. ido Por pras causa cucuias, do saculejo, né? do sacolejo. Hoje é engraçado, mas foi o estresse da minha vida. Nossa senhora, gente. Então, sempre caótico, né? Não, A entrega de bolo. olha, o bolo, por maior que seja, ele sempre. A gente faz um estudo antes, né, Dani? Como vai fazer o bolo, como vai estruturar aquele bolo. Os bolos não são todos iguais. Mesmo estrutura. Tem bolo que não precisa de tanta estrutura. Tem massa que é mais fofinha, tem massa que é mais densa, não é isso? Tem, por É. exemplo, vai fazer um casamento, um bolo verdadeiro numa fazenda às 3 horas da tarde. No sol No da sol. caceta. A gente tem que escolher o cardápio correto para aquele casal, para o bolo não derreter, para o bolo aguentar firme, né? Então, a gente faz um estudo, mas tem lugares que a gente não conhece. E não tem como fazer a gente não faz VT antes, né? O bolo não faz VT antes. Não, mas mesmo assim com a VT, sabia? Eu já fiz muitas VTs que o decorador... aqui vai ser a mesa do bolo. Uma vez eu tive que dar uma de abelhuda, porque ele falou, a mesa do bolo vai ser aqui. Eu falei, você já trabalhou aqui? Porque aqui, na hora do casamento, vai estar um sol de 40 graus. Não dá pra pôr doce, não dá pra pôr bolo. O chocolate desmaia. O bolo fica mole. E as flores murcham. Então, assim, é importante, inclusive, Dani, a gente ajudar nisso. é isso que eu ia falar. A importância de um bom assessor do nosso lado faz toda a diferença. Sabe? Aconteceu uma É. coisa lá atrás, muito interessante. A gente fechou um casamento e ele ia ser num local fechado. Então, a gente sempre pergunta isso também. Tem ar-condicionado no espaço? Quando não conhece, tem ar-condicionado, né? Tem locais que ligam o ar-condicionado só próximo ao evento. Então, a gente conhece também esses lugares, né? Bom, Uhum. sabendo disso, a gente sabe também o horário das entregas. Esse local, a gente pode entregar a tal hora. Esse local, a gente vai precisar entregar mais tarde, por conta do ar-condicionado que não vai estar funcionando. Se é a fazenda, também a gente procura entregar mais próximo do horário, né, que vai começar. Eu não vejo utilidade em entregar um bolo muito antes. Dani, tem tantas histórias de entregar bolo antes que você não faz Então, ideia. eu não vejo utilidade. Tanto é que a Lígia, quando chega lá, né? Li, a mesa tá terminando, pera um pouquinho. Mas assim, a maioria das vezes tá pronta a Tá mesa do bolo. Porque não tem pronta, tá sentido você ficar pronta. mandando o bolo chegar 5 horas antes. Sim. A não ser que sim. você tenha um itinerário e precise Às entregar vezes antes, precisa enfim. entregar antes, mas assim, nesse caso aí, então a gente fechou num evento, num local fechado, né? E ao longo do tempo, mudou para uma área externa. Me falaram que seria na área externa, mas não me falaram que a mesa do bolo ia ficar debaixo do sol Nossa senhora. Que do ideia, né? meio-dia. Ah, gente. Aí eu cheguei para fazer entrega, foi pedido para chegar bem antes, né? Quando eu recebi o layout no dia do evento. Quando eu vi a mesa debaixo do sol, não adianta falar. O que eu vou falar? Agora Inês é morta, né? Inês é morta. E aí, o bolo verdadeiro, coloquei lá na mesa, falei assim, olha, não vai dar certo, vamos deixar esse bolo para colocar mais próximo ao horário do evento? Não, eu quero o bolo aí. Assessora? E eu falei, não vai dar certo. E se estragar se estraga o bolo, Dani, a culpa não é do assessor, a culpa é minha. Entendeu? Quem fez, o bolo tava estragado, o bolo tava...
Até se apurar as circunstâncias, né, demora. Daí seu nome já foi pra Não, lama, os né? convidados já comeram, vão É. perguntar, porque se o bolo tá gostoso, às vezes perguntam quem foi que fez. Mas se o bolo estiver estragado, Ah, na todo hora. mundo vai querer saber quem fez, né? Então, a importância de um assessor parceiro da gente mesmo, que fale, Li, de última hora tivemos que mudar o local, vai ser assim, assim, assado. Dani, vamos fazer um bolo verdadeiro, vamos deixar para servir depois, vamos fazer um bolo É, cenográfico inteiro, porque não vai rolar, mas né? precisa ter noção, não é nem parceria, acho que é noção mesmo. A pessoa tem que ter um pouco de noção, É né? difícil, Dani. E daí você teve que largar o bolo lá, Eu larguei o bolo em outro derretendo. lugar, mas eu sei que ele foi para. Eu imagino que ele deve ter ido para o lugar dele depois, né? Que eu Então, mas saí. uma coisa que eu tenho muito medo é de mover coisas, um bolo gigantesco, né? Ah, você põe na mesa depois? Não, põe você, que é a dona do bolo. É, Porque eu tenho mesmo porque. pânico de derrubar um negócio desse. Mesmo porque a responsabilidade é nossa, até deixar lá. É minha. Vou deixar o É. bolo na mesa. Se eu colocar lá, depois que eu vou embora, não é responsabilidade Escuta, minha mas mais. celular é pra isso, né? Documenta agora. Porque Sim, tudo, foto tem tempo, Dani, como a tem gente horário. aprende? Eu documento tudo. Porque é justamente isso. Sim, sim. Tem um caso, inclusive, que eu até te contei antes, que é muito interessante. A noiva fechou comigo, que acontece também, Dani, os assessores não passarem por nós, né? Sim. A noiva fechou comigo, era um naked cake, graças a Deus essa Nossa. moda acabou. Graças a Deus, e hoje eu nem faço mais, mesmo sem pedir de joelhos, porque Naked cake é massa e aquele recheio aparente. Não tem cobertura, não tem proteção nenhuma em bolo volta. pelado, ele É. resseca, ele cai, ele derrete, Escorrega, é. escorrega, isso não funciona. Então, era um naked cake num espaço aberto. A gente colocou em contrato o que poderia acontecer, mas a gente sempre quer o negócio funcionando. Então, eu Óbvio. não sabia quem era assessora, não sabia, não foi me passado. Quando a noiva chega hoje, eu não faço, fecho É. contrato sem o nome do assessor. É um contato, né? Contrato. E É. aí eu cheguei, e aí a noiva pediu: eu quero que você entregue o bolo 4 horas antes. Gente, mas não vai estar pronto. A mesa, a iluminação, o pessoal, não vai dar certo. E aí, Dani, a gente entregou. Ela falou: olha, eu quero, tá bom. A gente entrega, colocamos no contrato tudo que poderia acontecer. Que depois que a gente coloca o bolo na mesa, a gente não se responsabiliza mais por ele. Cheguei lá para montar o naked no local, é assim, tinha acabado de decorar a mesa tinha a decoração. Então tava, o pessoal varrendo com aquela vassoura de palha e Nossa, aquele aquele pó pozão subindo. subindo, e eu lá montando o bolo. O bolo ficou crocante. Ficou, ficou. Deve ter E aí, ficado. aí a menina do doce chegou, começou a colocar os doces na mesa e eu falei: tá tudo ok aqui? Tá tudo certo? Que aí eu vou finalizar o bolo, tinha um laço enorme, bonito, sabe? Eu vou finalizar o bolo aqui, eu não posso mexer mais. Tá tudo certo. Dani, finalizei o bolo, coloquei na mesa. Veio o cara com uma escada gigantesca pra posicionar iluminação. Luz. Eu falei: você quer que eu tire o bolo? E eu com outra coisa, eu tinha que entregar. A gente tem. É um roteiro que a gente tem que cumprir. Não dá Sim. pra ficar esperando lá. Quer que. Não, não, isso é bobeira. Só vou ajustar o negócio aqui e vai dar certo. Tá bom. E aí eu virei as costas. Quando eu virei as costas, a gente tava no carro, me gritaram pra voltar. Nossa, mãe. A iluminação tinha caído em cima Do do bolo. bolo. Que Um ótimo. naked. Naked não tem. Ficou Dani. desconstruído. Aí a gente foi bem isso mesmo. Como ele fazer. tinha um laço enorme que estava pronto, um laço de açúcar, o laço de açúcar eu fiz antes e ele ficou bem firme. A gente mudou ele de lugar. Pronto. Tapou o Colocamos em buraco. cima do bolo que estava destruído e deu certo. Mas, Dani, poderia não ter dado. É. Não. Eu acho que são. E pra que entregar o bolo 4 horas antes, minha gente? Né? Ai, mas você marca de última hora e se o bolo não chega? Não, tudo bem, mas 2 horas, 2 horas e meia antes, tá bom, né? Mesmo porque tem que estar tudo pronto pro bolo chegar e a Tem. cereja do bolo ali, é o Sim. coroar a mesa de doce, né? Sim. No máximo, eu encontro com quem tá colocando os doces ali, né? Então a gente trabalha até em parceria ali, faço finalização, eles estão colocando doce. Agora,
Decoração tem que estar pronta, a iluminação da mesa tem que estar Nossa pronta, Senhora. ninguém pode estar varrendo nada em volta, porque os doces estão sendo colocados. Enfim, tem uma série de coisas que o assessor entende, né, Dani? Ele sabe. Quando o assessor manda o layout pra gente, com cronograma de entrega e horário, tudo certinho, não tem como dar erro. É só É. se, sei lá, aconteceu algum É imprevisto. porque a gente mensura os horários mais ou menos que vão ser entregues as coisas para coordenar tudo. Se não fica um fuzuê de todo mundo entregando tudo ao mesmo tempo, Sim, né? E as uma coisas briga que por vêm espaço. e as coisas que vêm prontas, que já estão finalizadas, é só colocar no lugar, podem chegar depois, que são mais delicadas, inclusive. Sim, Daí não tem gente varrendo, levantando poeirão, né? Não tem zanzação de escada com o homem da iluminação que sim, pode acontecer um exatamente, acidente. pode. Mas você teve mais algum bolo que caiu ou Dani, aperto desse jeito? já aconteceu da gente virar a noite trabalhando, né? Então, assim, os funcionários vão embora, dá horário, o funcionário vai embora e a gente fica, né? Sim. Todos os bolos têm minha mão. Eu não deixo nenhum bolo no ateliê sair sem a minha finalização. Né? Então, eu tava muito cansada, já era muito tarde, se eu não me engano, era tipo 4 horas da manhã. Nossa. E era um bolo de 3 andares. E ele eu finalizei. E eu fui tirar ele do local para colocar em outro mais perto do ar-condicionado, onde o ar-condicionado estava mais forte. E eu derrubei o bolo no chão. Nossa, mãe. Ele de Deus. espatifou inteiro. E aí a gente fez de novo. Aí foi Gente, correria. mas é vontade de chorar. Não, não tem vontade. Eu chorei. Eu fiz o bolo chorando. Porque assim, era uma exaustão. E eu tinha que entregar. E a gente entregou. Eu, né? Porque eu tava sozinha. Fiz massa, recheio. Todo o processo de novo. Nossa E entreguei o bolo. Que era, se eu não me engano, era as 2 horas da tarde que a gente tinha que entregar. Daí tem que esfriar, tem que não sei o quê. Você não dormiu, É um né? Você virou. processo. Não, virei. Já aconteceu muito, né, de virar. Mas, graças a Deus, foi só uma vez que eu derrubei. Não, gente, porque isso é exaustão de trabalho mesmo, né? Dani. E principalmente as flores, às vezes, a gente vira a noite fazendo. Porque é trabalhoso demais, é delicado. Pra ficar perfeita, demora. E eu sou chata mesmo. Se não ficar do só meu isso, jeito, né? Você deve ter um acervo que você vai fazendo devagarzinho, umas vai. flores brancas, por exemplo. Agora vem uma noiva e fala: Oi, quero flores roxas com fúcsia, com Não tons tem como pintar fúcsia e roxa né, a base branca, assim. E outra, eu quero uma flor específica, americana, sei lá, uma peônia, nananã. Você não tem no seu acervo? Tem que fazer. Tem que fazer. Quantas e quantas vezes fizemos cachos de flor saindo do bolo? Quantas mil flores tem ali? Demora 1000 anos para fazer aquilo. É uma produção Tem bolos que lenta. a gente faz que são 400, 600 flores. Nossa Senhora. É muita coisa, É né? muita coisa. É muita coisa. Então, se não consegue, não começa a produzir com muita antecedência, não dá tempo, porque não é uma coisa que dá para fazer rápido. E pedido descabido, você já teve? Ah, muitos. Descabidos e sem noção, assim? Ou pedidos descabidos, vai. Eróticos, sei lá. Bolo erótico, já fez? Então, bolo erótico sempre tem pedido para despedida de solteiro, né? Tá. Eu não faço. Já fiz, não faço mais. Eu imagino a pessoa explicando como ela quer o bolo. Sabe por quê, Dani? Todo bolo tem uma referência. E a gente deixa ali o computador do lado para seguir as referências, né? Então, tá lá o bolo de casamento, você tá com a referência ali do lado. Você tá com o bolo erótico, você tá com a referência do lado. Meu, não é para mim, entendeu? Fica aquela foto ali daquele negócio. Então, assim, é muito tempo trabalhando, né? Eu já não gosto muito de fazer bolo esculpido. E esses bolos eróticos são bolos esculpidos, né? Mas já fez. Eu já fiz, não faço mais. Então, pedidos descabidos, erótico tem sempre, a gente já fez. Mas tem algumas noivas que são bem ousadas mesmo. Então, a gente tem que fazer detalhes dos detalhes dos detalhes. Então, assim, chega a ser até um pouco nojento. Ai, gente. E para um bolo, eu acho muito chato, Dani. Se cortar um bolo, tipo... que tem um bumbum ali, para não falar outra coisa. Exatamente. Que tem um peru ali em cima. Exatamente. Então, não é uma coisa interessante para mim, então eu não faço, não trabalho mais com isso.
Agora, pedidos descabidos tem um monte, tem muita gente sem noção. Não é nem por falta de noção, mas eu acho que é por falta de conhecimento mesmo. Então, a gente dá um jeitinho, né, Dani? Mas tipo o quê? Não, por exemplo, evento corporativo o bolo sempre é um ponto de interrogação. Uhum. Porque é difícil desenvolver o projeto de um bolo corporativo, que as empresas normalmente são empresas mais sérias, né? E a gente tem que através do bolo, passar bom, as informações que eles precisam, né? Então, Sim. assim, por exemplo, tem evento corporativo que pede um bolo de 10 andares para 40 convidados. Não faz Tadinhos. sentido. Vai comer bolo até 2030, né? E mesmo que seja cenográfico, aquilo não combina com o espaço. Não orna com o Não, tamanho da festa, gente. né? Mas aí a gente orienta. E tem algumas ideias, por exemplo, eu tive pedido de bolos dividido em 4, né? Um bolo inteiro em 4 partes iguais, porque eram 4 sócios. Nossa. E eles acabaram não fechando, porque eles não colocaram o bolo na mesa, definiram por não colocar bolo na mesa, mas era um bolo extremamente complicado de executar. E dava, a gente ia fazer, dava certo, mas tem coisas, assim, muito diferentes. Bolos altos, assim, é o que... Altíssimos, né? Altíssimos, é o que o pessoal quer. Que não Nem dá nem sempre pra... dá, né, Dani? Não, Nem então, sempre dá. não dá nem pra equilibrar um negócio Ô, desse, Dani, né? olha, pensa comigo. Se você tá num espaço que o pé direito é baixo, a gente já começa daí. Fazer um bolo enorme, quase encostando no teto, não faz sentido. Ou um bolo enorme, que depois vai ter sei lá, um lustre gigante, fica o lustre brigando com o bolo. Já aconteceu de ter que deslocar o bolo porque não deu altura. Você sabe que a gente pensa no tamanho do bolo também de acordo com o biotipo dos noivos, né? Então, assim, são 2 noivos miudinhos, pulguinhas, não adianta fazer um bolo desse tamanho, porque na foto fica desproporcional. Um bolo gigantesco e pessoas miúdas, que fica, parece que Gulliver, né? Sabe aquele negócio de Sim. minúsculo? Ou se não, noivos que são grandes, altos, e Um quer um bolo bolico de 2 pequenininho. andares. Eu fiz o casamento de ele, jogador de vôlei profissional, altíssimo. E ela não era profissional, mas ela era médica, mas alta também, altíssima os dois. E daí a gente foi ver o bolo, ela falou, Dani, acho que uns 2, 3 andares. Eu falei, não dá. Não dá, porque vai ficar parecendo aqui, né, um bolo do Playmobil ali. Não tem condição. Então, assim, precisa ter um bolo alto. Precisa. 5, 6 andares, porque eles eram ela 1,80 m e tanto, ele 2 e pouco. Então, assim, precisa ser proporcional. Precisa. Mas a gente precisa orientar, porque às vezes a pessoa não tem noção, Sim. né? E, inclusive, é importante a parceria tanto do assessor como também do decorador, né, Dani? O Porque, decorador é assim, importante. por exemplo, o sonho dos noivos, tem muita gente que quer casar na praia, né? Praia, a gente precisa de um bolo menor, não dá para fazer um bolo mais que 3 andares. Porque senão, o bolo maior de 3 andares já é um bolo mais suntuoso, né? Praia é algo mais Outra despojado, pegada, né? outra pegada, né? E às vezes o casal quer fazer um bolo de 5, 6 andares. E aí entra o decorador. Fala, olha, fulano, tá acontecendo isso, será que você não quer orientar? Porque eu já orientei, Nem cabe na não sua cabe. decoração, isso, precisa... É que o que acontece? E que às vezes me deixa um pouco indignada. Então tem gente que se abstém de dar opinião. Falou, viu, você não tá fazendo a decoração do casamento? Você precisa me ajudar. E não é convencer a noiva do que eu quero, é convencer a noiva do que é mais adequado para aquele Sim. casamento. Senão fica parecendo um bazar de turco. Sim. É um bolo minúsculo com gente alta. Ou um bolo na praia com um casamento na praia com um bolo branco cheio de orquídea com renda. Tem nada Que não a tem ver. nada a ver com o negócio. E eu já fiz um casamento assim, que chegou um bolo lá, menina, que eu queria chorar. Conta. Não, o casamento era completamente rústico. E ela alugou um bolo pronto, falso, um Ai. bolo pronto. Aí, o Chega a casamento tremer. era completamente roots, madeira aparente, demolição, coloridinho e tal. Me chega um bolo branco com um negócio de orquídea aqui, ó. Que eu fiz assim, ó. Acho que não é esse bolo. Daí, é esse sim, Daniel.
por que deixaram pegar esse... Então, assim, se tivesse me falado, que ela falou, Dani, já falei com o decorador, já alinhei com ele já escolheu o bolo. Tô segura. Eu não preciso me meter no trabalho alheio, mas eu já percebi que eu preciso me meter no trabalho alheio, porque às vezes acontece isso. Dani, eu quero chorar com esses bolos prontos. Não, assim, vou defender o meu lado. Primeiro que a gente, logo no começo da conversa, a gente falou sobre a importância de ter um pedacinho que seja de um bolo, né, de uma parte verdadeira, que faz todo sentido. Quando a gente desenvolve o projeto de um bolo, a gente faz um briefing. Ou com o assessor, ou com o decorador, ou com o noivo, ou com os 3 juntos. Para entender o que vai ser o casamento, qual é a pegada do casamento, o estilo, paleta de cores, altura de arranjo, tamanho de mesa, número de convidados. Porque aquele bolo coisa. É único para aquele momento. Aí gasta-se tanto com decoração, com, né, um local lindo, tudo lindo, e coloca um bolo que não tem nada a ver. Você sabe que eu já decorei bolo, né? Você? Porque chegou um bolo lá uma vez que tinha... Dani, você já fez de tudo. Não, eu já fiz de tudo na minha vida, mas assim, sabe quando chega o bolo no final, que a tia trouxe, o decorador já foi embora, o bolo tá vindo com a minha tia, que é madrinha, no carro, ai Jesus, cheio de plástico bolha, não sei o quê. Até aí, tudo bem. Mas chegou um bolo de biscuit, que é uma massa plástica, ele já não é tão... fidedigno, né? Ele não é tão... parece. Ele não tem carinha de verdadeiro, porque ele fica mais plástico e tal, mas tudo bem. Só que ele era branco, tipo, não tinha nada. Cadê o resto? Decoração. Não tem. Não tem? Bom, o que eu fiz? Comecei a arrancar a flor da mesa do bolo, linda, ficou maravilhoso o bolo, mas assim, peguei um monte de flor da decoração e coloquei, porque tava tão simples, pobrezinho, que às vezes a noiva quer ter menos é mais, mas o menos é mais não é nada. Que é um bolo de casamento. Daí, no meio de uma mesa maravilhosa, de um monte de flor, com um monte de doce, tinha um bolo. Um bolinho assim, branco, liso, brilhante de cola. Então, assim, complicado isso. E aí, por exemplo, tem alguns locais que oferecem a decoração e já tem, tipo, 3 bolos cenográficos ali para oferecer também com a mesa. Não, mas isso nem tá existindo mais quase, graças a Deus. Ai, Dani, olha... Não. Ah, mas o decorador tem bolo. Amor, mas o bolo dele é branco ou é amarelo de 20 anos atrás? Eu já falo isso pra noiva. Eu falo, pelo amor de Deus. É isso. A gente sabe que tem lá o budget do cliente, a gente sabe que tem, né, você melhor que eu, né? E às vezes eu pergunto, quanto você tem pro bolo? Porque a gente vai desenvolver um projeto de um bolo que dá pro cliente pagar, né, bonito e que esteja dentro das referências. E não falando nada dos de biscuit, não é nada disso. Cada um tem o seu ramo e tem Sim, bolos lindos de biscuit. Tem. Eu uso bastante bolo de biscuit para tema. Sim. Quando é temático, fiz uma festa que era viagem, volta ao mundo lá, então era um monte de mala, em cima da mala, em cima da mala, em cima da mala, Sim. que era impossível fazer um bolo verdadeiro daquele tamanho, Uhum. com o mapa mundi girando, com não sei o quê. Então, assim, era um bolo de biscuit, tava lindo. E a gente tem bolos com florzinha, que são mais delicados e tal, que tem um custo melhor, infinitamente melhor. Então, a noiva que não quer investir, tudo bem. Mas, assim, escolher uma coisa que não tem a ver com o casamento. Porque é a opção que... Porque, só tem esse, então eu vou alugar esse mesmo. Não é isso. É melhor, às vezes, não ter bolo, gente. Concordo. Né? Então, às vezes, eu não eu vou alugar um bolo. Daí me chega um bolo roxo e a decoração é toda amarela. Ou um bolo branco e a decoração é amarela. Dani, não combina, não tem a ver. Esquece que você é assessora. Quando você vai num casamento, qual o primeiro lugar que você vai? Mesa do bolo. A mesa do bolo. Não é porque eu trabalho com bolo. Antes disso, o primeiro lugar que eu queria ver era a mesa do bolo. Eu queria ver o bolo. As pessoas vão lá pra ver o bolo, tirar foto, que é um ponto super instagramável lá. E pra ver o que eu vou comer mais tarde. Sim, porque os a gente doces fica, que tem deixa ali. eu ver o docinho, não sei o quê. Nossa, que bolo lindo. Nossa, que não sei o que lá. E eu sou detalhista num grau que eu vou ver no bolo de pertinho pra ver o trabalho. Porque é um trabalho tão lindo, né? Então, assim,
o bolo tem que ser adequado. Seja Sim. ele de biscuit, seja ele verdadeiro, seja ele falso, seja ele de pasta americana, dentro do bolso de cada um. Sim, Mas eu acho que a gente tem que pensar num conjunto. num conjunto. Então, se o teu decorador fala, pega qualquer bolo lá, fala com a assessora, fala com a moça do bolo, mostra as suas inspirações de casamento, a sua Sim. decoração, porque daí todo mundo vai te ajudando, Com certeza. né? Tem várias noivas que falam, precisa ter bolo? Olha, não precisa. Se você não faz questão, tudo bem. Não sou eu que vou falar, precisa ter o bolo. Uhum. Não tem regra, o casamento é dela, a Não. gente faz o que quer. Mas, ai, Dani, não tem nada a ver comigo o bolo. Eu não quero bolo, não com bolo, ninguém gosta de bolo. Tá bom, não precisa ter bolo, mas a sua avó, a sua mãe, será que elas não vão fazer questão do bolo de noiva? Que uma vez eu tava no casamento, a veinha me chamou e falou, viu, não vai ter parabéns? Parabéns não vai ter, mas a senhora quer o bolo? Ela é por causa do bolo, tô esperando parabéns, tadinha. E a gente serviu o bolo pra ela. Então, elas esperam isso. Esperam, Dani. Então, quem esperam. quer agradar esse público também, faz um bolinho, Sim. poxa. Eu não vou embora de festa nenhuma Sem antes comer o de bolo. comer o bolo. Eu Eu posso estar adoro morta, também. Você sabe que eu acabada. adoro bolo. Sabe por quê? Porque é o fim da festa pra mim é o bolo. É. Sabe? Então, eu acho que tem. Essa é tradição, a gente acostumou também. É meio que inconsciente isso. Tanto é que assim, cantou parabéns, todo mundo vai embora, né? Bora! Então, quando canta parabéns, a gente fala, gente, não é pra ir embora. Porque a festa não acabou, É. né? Por causa disso. Sim. O bolo é o grande finale, É na o grande verdade, finale. da festa, né? E vale a pena, Dani, porque hoje em É. dia tem tantas opções bacanas. Nossa. Né? A gente desenvolve a renda do vestido da noiva em açúcar. A gente usa as referências A gente já do fez evento. um assim, né? Já. Que fica... Ela fez à Nossa, mão a renda Ficou um do luxo. vestido da Stephanie, lembra? Ficou lindo, lindo. Pensa num bolo que eu Maravilha. amei fazer, Dani. Ficou Amei. chiquérrimo Lembra que eu aquele mandei bolo. uma mensagem? Eu fiz o bolo, ficou um escândalo e eu não vou entregar. Lembro. Larga a mão de ser bandida. Mas ficou lindo. Então, assim, tem tantas opções para trazer pro É. bolo as referências do evento, a carinha de alguma coisa, né? Quando a gente faz esse briefing com os noivos, tanta coisa aparece pra gente colocar. Teve uma noiva minha que fez a réplica do bolo do casamento da mãe. É lindo isso. E foi tão bonito porque ela se casou com um vestido inspirado no vestido da mãe. Olha, até me arrepia. E o buquê dela, eu lembro até hoje, era de angélica. Ai, que É uma lindo. flor pouco usual para buquê, porque ela é bem cheirosa. É. Mas ela falou, o buquê da minha mãe e da minha avó foi de angélica e eu quero igual. E o bolo também foi inspirado no lindo. casamento. Eu achei tão bonito. É uma coisa de gerações, assim, né? E faz sentido, né, Dani? Faz muito Tem- sentido. E não importa se todos os convidados não saibam, né? A gente Sim. tá ali contando uma história e é significativo para aquela família. Então a gente tirou foto da mãe, da avó Ai, e que dela lindo. na frente da mesa do bolo. Foi tão bonito. E, Dani, é tão gostoso quando os noivos trazem pra gente essas histórias. Sim. Porque a gente abraça. A gente viaja, A né? gente viaja e a gente quer fazer o máximo, assim, pra deixar feliz, né? Às vezes, nem tá ali descarado, né? Mas entende. É no subconsciente, tem É. alguns detalhes que fazem muita diferença. E para os convidados, às vezes é um bolo lindo, mas para a família tem um sentido. significado especial. E tá tudo bem, ninguém É. precisa ficar Sim, sabendo da história, mas vai ficar registrado aquilo, Sim. né? sim. Ai, Dani, que o bolo do delícia. meu casamento foi tão feio. Eu falo, a gente vai fazer bodas de prata. Eu falo que eu vou fazer uma festa linda só pra fazer meu bolo. Foi feio o seu Dani, bolo. meu bolo foi horrível, horrível. Amarelo, tinha 3 andares com aqueles arcos assim, sabe? Antigo, dourados. né? Com umas florzinhas, umas astromélias amarelas em cima. Quando eu vi aquele Chantilly? bolo... Chantilly. Ai, Mas, Li, você tem que pensar que 20 anos atrás não tinha essa cultura não. do super bolão. Não. No casamento da Não. minha mãe é um bolo colchão desse tamanho, com os cocos ralados em cima ali. 2 torres de bala de coco com aquela chuquinha pra fora ali. Era aquilo. Era aquilo. Não tinha... E às vezes tinha até uns crisântemos em cima do bolo, umas flores que nem são Horrível. comestíveis ali em Não, cima, que foi o caso do meu. envenenando o bolo. Tipo, não podia, né? Porque é tóxico total, Total. isso. Mas tá bom, era uma época. Agora você faz uma Eu vou fazer releitura de do seu... novo.
Você não faz amarelo, você faz um off-white, Claro. entendeu? Ah, vai ser chique? Esse vai ser chique. Por favor, eu estou aguardando essa festa. Óbvio que você vai. Minha amiga, eu quero te agradecer. Ai, Dani, que delícia. Obrigada por ter tá vindo, com de você. verdade, de verdade. Que a Obrigada. gente tenha muitas mais histórias para contar. Porque essa menina faz bolo para burro. Ah, Bolos lindíssimos e deliciosos. E Eba. deliciosos, eu sou suspeita para falar. Espero que você tenha gostado de ter vindo. Amei. Eu espero que você venha mais vezes contar mais histórias, amei. né? Espero ter histórias boas, né? Nada de sustos. Mas se a gente tá aqui é porque a gente sempre sobrevive a elas. Ah, sim. Porque a gente E a gente faz aprende de muito, né, tudo. Dani? Com os erros. A gente aprende para não cometer os mesmos, mas a gente faz de tudo para consertar e para a festa acontecer em prol do cliente. Com certeza. Então, Pra deixar sempre vai feliz, ter alguns tropeços, mas sempre vai ter histórias de como consertei aquilo e foi legal demais, entendeu? É, É isso. é né? isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima. Beijo pra vocês. Beijo.